Bom dia! Um propósito maior. Sabia que Deus tem para você um propósito muito maior do que você imagina? Isso é real. Ele diz isso na sua palavra. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. E a vontade, o propósito dele para nós é muito maior do que nós possamos imaginar. Hoje, eu desejei iniciar essa live um pouquinho diferente das anteriores. Eu quero iniciar orando com você. Você que precisa de uma oração, que precisa apresentar algo ao Senhor. De repente você está começando esse dia, você está num momento doloroso e difícil e você já não sabe mais o que fazer. Eu quero orar com você. Segura aqui, ó, na minha mão. Eu sempre falo assim, ó, se conecta aqui comigo. Segura na minha mão e eu seguro na sua. Mentalize isso. Conecte-se comigo agora, espiritualmente, mentalmente. E juntos nós vamos conectar com Deus. E eu vou liberar palavras de bênção sobre você. No nome de Jesus. Não é Elianai, mas é Ele que conhece o seu coração, sabe da sua necessidade. É Ele que está presente aí onde você está. E é Ele que vai ouvir a tua oração nesse momento, a nossa oração. Pai, eu te dou graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Eu te agradeço porque a tua presença é que faz diferença na nossa vida. A tua unção, o teu amor e a tua graça nos transforma a cada dia em pessoas melhores, nos transforma em filhos legítimos e amados do Pai. E nessa condição de filho, nessa condição de filha, eu quero orar por essa pessoa que está aqui nesse momento, colocando diante de ti a sua vida, esta causa que diante dos olhos dela é impossível. Mas o Senhor é o Deus do impossível. E eu uno a minha fé a dela, declarando a tua bênção, declarando a tua cura, se é uma enfermidade, declarando cura não só no corpo físico, mas na alma. Que essa pessoa receba do Senhor o refrigério para sua alma, que somente o Senhor pode dar a cada um de nós. Eu declaro libertação das amarras que aprisionam muitas vezes a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso coração e nos impede de viver a vida extraordinária que Deus tem para nós. Então eu declaro, Senhor, que essas algemas, que essas prisões sejam quebradas e que a mão poderosa do Senhor possa tirar cada um de nós desse lugar de escassez, deste lugar de dor, deste lugar de aflição, de medo, de insegurança, de angústia e possa nos transportar para a tua maravilhosa luz. O lugar onde o Senhor traz refrigério, traz paz e traz amor. Eu declaro esta verdade sobre a minha vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que você possa tomar posse dessa palavra e entender, você é filha, é filho amado do Pai. O Pai perfeito, o Pai que não falha, o Pai que não te abandona, o Pai que não te rejeita, o Pai que não deixa você passar falta de nada. Confie nele, ele está contigo. Uau! Gratidão, Senhor. Gratidão. Então esse é o propósito que o Senhor tem para mim e para você. É um propósito de nos fazer romper, conquistar, avançar e chegar a lugares de bonança, lugares de cura, lugares de alegria, lugares de paz, lugares de amor. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Esse é o propósito dele para mim e para você. Só que é um percurso, é uma jornada. Viver nesse lugar e nessa condição não significa nos ausentarmos das aflições deste mundo. Mas como assim, Elianai? Como é possível ter paz, ter alegria, amor, estar feliz e estar em meio à aflição? Esse é o diferencial. Esse é o sobrenatural. Porque quando nós temos
essa presença de Jesus, essa aliança com Jesus, essa conexão de intimidade com Ele, nós vamos sentir tudo isso, essa paz, esse amor, esse cuidado, essa presença, essa intimidade e liberdade com Ele, mesmo estando diante do caos, mesmo estando em meio à tempestade. Estar em meio à tempestade não significa que você está vivendo a tempestade aqui. Não significa que você está afundando. Mas significa que mesmo que esse barco, que é você mesmo, o barco representa eu e você. Mesmo que ele esteja sendo balançado, mesmo que ele esteja até entrando um pouco d'água dentro. O que é entrar um pouco dessa água dentro? É quando a dor aperta, é quando a dificuldade chega, é quando você não consegue ver saída e parece que você vai se afundar. Mas ei, se você tem uma aliança com Jesus, Ele está no barco. Ele está com você. E por mais que você não sinta que Ele esteja, Ele está caminhando sobre o mar, sobre essa tempestade. E se você chamar pelo nome dEle, se você confiar nele, se você tiver uma conexão de intimidade com Ele, Ele vai te socorrer. Ele vai conduzir o teu barco. Ele vai acalmar essa tempestade. E Ele vai trazer paz para o seu coração. Quantas tempestades eu tenho vivido? Quantos furacões? Mas o furacão vem, passa. Ele até faz um estrago em alguns lugares, mas ele passa. Logo vem a bonança. Então, esse furacão que você está passando, essa tempestade, ela é passageira. Não limite a sua condição. Não limite, coloque toda a sua vida nesse momento. É um momento. E Deus está permitindo você estar nessa tempestade, assim como eu, para revelar o amor, o cuidado dele para conosco. Porque mesmo em meio às perdas naturais, mesmo em meio à tempestade, Ele nos conduz, Ele nos fortalece, Ele nos sustenta, Ele nos guarda e Ele traz paz para o nosso coração. Essa é a diferença de quem está em Cristo e quem não está. Entende isso? Então olha só. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Meu Deus, eu não tinha lido esse texto. Eu abri aqui, como eu falo para vocês, eu não leio o texto antes para eu ministrar. E quando eu li o título aqui, um propósito maior, tudo isso começou a vir à minha mente. Eu desejei orar primeiro. E tudo isso começou a chegar aqui no meu coração. E agora que eu vou ler o versículo, é o versículo do qual eu estou falando. Olha como o Espírito testifica no nosso coração. E essa palavra é para você que está ouvindo isso. Uau! Uau! Gratidão, Senhor. Tudo que Jesus fazia tinha um propósito pré-estabelecido. Tudo que o Senhor fazia tinha um propósito pré-estabelecido. Ele buscava ensinar ou apresentar algo às pessoas que o testemunhavam. Ao ler o versículo acima, você pode ter se perguntado, mas então, por que Jesus andou sobre as águas? Acredito que um dos objetivos dele foi mostrar aos discípulos o seu caráter divino. Ei! Você está na tempestade? Jesus está caminhando na sua direção. E sabe por que ele está permitindo a tempestade? Porque ele quer mostrar para você que ele, mesmo em meio à tempestade, ele caminha na tua direção. Ele te ama muito. E Ele não vai deixar você sucumbir nessa tempestade.
Mesmo que você não o sinta no barco, olhe à sua volta. Se você está assistindo essa live, é porque esse é um sinal de que Jesus está caminhando na tempestade, na sua direção. E Ele está dizendo: ei, eu não sou um fantasma, eu estou aqui. Eu sou o teu Pai. Eu sou o bom Pai. Eu não sou como o seu pai natural que falhou com você. Eu sou o bom Pai. Eu sou teu amigo. Eu estou contigo. Olha para mim. Uau, Deus está falando com você. Deus está falando fortemente com alguém. Por que então Jesus caminha sobre as águas? Acredito que um dos objetivos dele foi mostrar para os discípulos o seu caráter. Ei, Deus está querendo revelar o seu caráter a mim e a você. Ai, Senhor. Mas nós somos tão distraídos. Porque quando tudo está bem, nós nos ausentamos de Deus. Quando tudo está bem, nós esquecemos de buscar a Deus. Na maioria das vezes. Então Ele precisa permitir a tempestade, para que você não encontre, olhe ao seu redor e não veja nenhuma saída e fale assim: e agora? Quem poderá me defender? Quem poderá me ajudar? Então você se lembra: Deus, se Tu existes, socorre-me nesse momento. Então Deus manifesta o Teu poder. Entende por que muitas vezes a gente passa pela tempestade? Entende por que Deus nos permite às vezes chegar lá no fundo do poço? É porque é nessa condição que nós olhamos e não encontramos nenhuma saída, e então nós nos lembramos de Deus. É pelo amor dele para comigo e com você. É para ele se manifestar a mim e a você que ele nos permite chegar nesse lugar impossível para nós. Porque quando se torna impossível para nós, nós já usamos todos os nossos recursos e nossa força. Então nós nos lembramos: existe um Deus. Existe um Deus que pode me socorrer. Onde Tu estás, Deus? Socorre-me. E então Deus diz: sim, filho, eu estava esperando por esse momento de tu clamar pelo meu nome. Eu estava esperando, ansioso por esse momento de tu olhar para mim e de tu lembrar-se de mim e saber que eu sempre estive esperando esse momento de você clamar pelo meu nome. Uau! Essa é a condição que nós estamos, queridos. E tem muitas pessoas precisando olhar para Jesus e clamar por Ele. Não espere chegar no limite. Clame por esse Jesus. Clame por Ele. Ele está a todo tempo à sua volta, esperando o seu clamor. Aí talvez você pode perguntar: mas por que então que Ele já não chega e me... Por quê? Porque você está distraído com tantas coisas. Porque Ele te ama. E quem ama não invade. Quem ama não impõe. E o amor, o zelo, o cuidado de Deus, de Jesus, é tão grande para comigo, com você, que Ele só vai entrar na sua casa, na sua família, na sua vida, se você o convidar para entrar. Às vezes Ele chega e Ele até bate na porta. E esse bater na porta é às vezes que você foi a uma igreja, ouviu da palavra, e você não abriu a porta. Alguém chegou para você e falou do amor de Jesus. Ele estava batendo a porta, mas você mais uma vez também não abriu. É aqui nessa live que o Senhor está batendo na porta. E talvez você está falando assim: não, agora não. Ainda não. Então você continua com a porta fechada. Ei, mas o Senhor continua batendo a porta, porque Ele te ama muito. Você é muito importante e especial para Ele. E Ele continua batendo a porta dizendo: filho, abra a porta. Eu quero entrar. Eu quero limpar toda a sujeira que está aí dentro. Toda a dor, toda a angústia, toda a tristeza, toda a insegurança, todo o medo, todo o sentimento de incapacidade, todo o sentimento de rejeição.
Eu sempre te amei. E eu estou esperando por esse momento de você abrir a porta. Uau! Ah, Senhor. O Senhor quer revelar o seu caráter a mim e a você. Por isso essa live se chama Conexão e Intimidade. O Senhor quer ter intimidade contigo. Ele quer entrar na tua casa, sentar à mesa com você e cear contigo. Quantas vezes o Senhor prepara a mesa? A mesa já está pronta, preparada. Mas você rejeita sentar à mesa e tocar naquilo que Ele preparou para você. Você é tão orgulhoso e orgulhosa às vezes, que a mesa está posta com toda a fartura. Mas você não se permite sentar à mesa para comer. Sente-se à mesa. Coma, farta-se. E você sabe o que é sentar à mesa? É se permitir debruçar na palavra. O alimento está na palavra. O pão vivo é o próprio Jesus. A água viva é o próprio Jesus. Então, se você abrir a porta e convidá-lo para entrar, Ele vai saciar essa sede do seu coração. Ele vai saciar essa fome da tua alma. Ele vai trazer clareza e entendimento para aquilo que você não consegue entender. É por isso que Ele quer entrar na tua casa. Ele quer entrar no teu coração. Uau! Isso tem toda a importância, sabe por quê? Porque nos faz viver com esperança. Jesus, Ele entrega por amor a cada um de nós, a fim de produzir em nosso coração a convicção de que fazemos parte de algo muito maior que a nossa própria vida. É isso que o Senhor quer revelar para mim e para você. Ele quer revelar para mim e para você que o que Ele tem para nós é muito maior do que essas coisas que estão postas diante de nós. É maior do que a nossa própria vida. Uau, seja bem-vinda, Kátia. Ainda dá tempo, estamos aqui, seguindo. Deus abençoe. Depois você pode pegar no início, porque olha, tá poderoso o que Deus está ministrando no nosso coração. E então, é isso que o Senhor quer fazer conosco. Ele quer compartilhar da sua preciosidade, do segredo do seu coração, comigo e com você. Uau! Ele tem planos, Ele tem propósitos, Ele tem projetos para a sua vida. E esses projetos são muito maiores do que nós podemos imaginar. Eles são eternos. Eles são muito maiores do que o ouro, a prata, a casa, o dinheiro, a posição, a posse. É muito maior do que isso. Porque tem muitas pessoas que estão nesse lugar, mas elas não têm a paz, a presença de Jesus. E eu sempre falo com o Senhor o seguinte, eu falo, Senhor, o melhor lugar para eu estar é onde Tu queres que eu esteja. E a melhor coisa para eu fazer é fazer o que Tu queres que eu faça. Eu posso não ter nada deste mundo, como não tenho muita coisa desse mundo, mas eu não posso ficar sem a Tua presença. Porque, Senhor, com a Tua presença, eu posso estar sem uma casa, sem um marido, sem dinheiro, sem um carro. Mas, se eu tiver a Tua presença, eu vou ter paz. Porque não adianta eu ter tudo isso que o mundo oferece, mas me faltar o essencial, que é a minha intimidade e comunhão contigo. Uau! E você? Quando nós passamos a ter essa consciência, é impossível nossa vida não mudar completamente. Quando nós conhecemos a Jesus, nós damos importância. E todo o cenário
muda a nossa volta, porque nós damos mais importância à presença dele. Como tem sido com você? Você tem vivido como se Jesus fosse apenas um homem sábio e inspirador? Ou você tem se apropriado do fato dele ser o próprio Deus e Senhor da sua vida? Ele veio a essa terra cumprir um propósito de inaugurar uma nova realidade de intimidade entre você e o Pai. Jesus veio a este mundo para revelar essa intimidade, do qual eu falo aqui todos os dias. Para que nós tenhamos essa conexão de intimidade com o Pai e possamos assim conhecer o coração do Pai. É por isso que Jesus veio a este mundo. Se tornou homem como nós, morreu naquela cruz, ressuscitou e com ele nos ressuscitou da morte para a sua maravilhosa luz. Sabe o que é a morte do qual eu falo nesse momento? É a morte espiritual. É essa cegueira, esse não entendimento de quem é Jesus para você. Mas isso é uma revelação vinda dele. E isso só acontece, essa revelação só é possível se você abrir a porta do seu coração. Se você permitir que Jesus entre. Se você falar assim, Jesus, pode entrar. Entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha família, entra nos meus pensamentos. Entra, Jesus, na minha alma. Eu te dou liberdade. Entra e se revela a mim, conforme essa mulher está falando. Eu não entendo, eu não estou entendendo, mas o Espírito Santo é quem te dá entendimento agora, hoje, nesse momento. Que caia por terra todo o véu e você receba e você entenda que Jesus, ao entrar, ele te dará tudo o que você precisa. E isso é uma intimidade e uma conexão com ele e você. Ele e você. Ele e eu. É pessoal, é individual. Então hoje, o Senhor te convida para sentar à mesa com ele. Saiba que ele te ama muito. Apegue-se de fato ao que ele tem. Apegue-se a ele e você saberá o que é melhor para você e o conduzirá a prosseguir. Mesmo que os seus dias sejam difíceis, existe um propósito maior a ser cumprido. Confie no Senhor e viva de acordo com o que o Pai sonhou para você. Só assim a sua vida terá verdadeiro sentido. Quantas pessoas estão vivendo com a vida sem sentido? Quantas pessoas não entendem? Elas conquistam o dinheiro, elas conquistam o carro, elas conquistam a casa, mas a vida continua sem sentido. Elas conquistam, o homem conquista a mulher que ele desejou, mas a vida continua sem sentido. Ele conquista a posição que ele queria chegar, o diploma que ele queria, mas a vida continua sem sentido. Sabe por quê? Porque o que dá sentido à nossa vida é a presença de Jesus em nós. É ele reinar em nós. Então Jesus é a aliança entre você e Deus. Conexão e intimidade. Esse é o sentido que eu e você precisamos para desfrutar de tudo que Ele proporcionar que você tenha nessa terra. Diferente disso,
a vida segue sem sentido. Que você receba essa palavra para o teu coração, vinda do trono de Deus através da minha boca, vinda do trono de Deus, do coração dele para o seu coração. Em nome de Jesus. Eu libero essa palavra, Senhor, que essa palavra, que essa semente encontre terra fértil e possa germinar, possa nascer, crescer e frutificar na vida de cada pessoa que está recebendo essa palavra hoje. Independente do lugar, independente do tempo, independente da condição que essa pessoa esteja. Que essa palavra seja remédio para esse coração. Que essa palavra seja alegria. Que essa palavra seja amor. Porque essa palavra é a presença do Senhor. É o próprio Deus te chamando. Vinde a mim, filho amado. Porque o que eu tenho para você é muito maior do que você mesmo pode imaginar. Que a tua bênção, Senhor, se estenda a toda a nação de Israel. Se estenda a todo o Brasil. Se estenda a todos os Estados Unidos. Se estenda, Senhor, a todos os meus irmãos e a todas as pessoas que se conectam aqui. Em nome de Jesus. Um excelente dia para você. Deus te abençoe poderosamente. Amém? Amém, Kátia? Toma posse dessa palavra, filha amada. Senhor, eu te amo muito. Que cada dia mais nós tenhamos mais sentido em viver na presença do Senhor, amando a Ele, servindo a Ele, honrando a Ele. Beijo, beijo no seu coração. Te vejo amanhã, 7h20. Amém? Amém, Kátia. Coraçãozinho pra você também. Beijo, amada. Te amo em Cristo. Deus abençoe. Um ótimo dia.